Hebreus capítulo 2, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: E como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Senhor, nós te damos graças, te louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque nos tem agraciado com tão grande salvação e nos permite, Pai, chegar à tua presença, porque é pelo sangue derramado na cruz do Calvário que o Senhor nos alcançou e nós temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Te louvamos porque estamos aqui hoje, Pai, e agora encerrando essa série dessas 3 mensagens, e que seja tudo para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, e que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra, e o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo para a glória do Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Queridos, essa é a terceira das 3 dessa série, para que o Senhor nos dê uma maior compreensão da sua verdade, da verdade salvífica, porque tem muitas pessoas que não conheceram a verdade, ou que conheceram uma parte da verdade sobre essa temática. É evidente que eu não seria louco em dizer que com 3 pregações eu diria tudo sobre a questão da salvação, né? Que na teologia nós chamamos de soteriologia. Eu não seria louco de dizer isso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor, pela sua palavra, nos enche do conhecimento. E nós temos falado nessas 3 mensagens, nessa série de 3 mensagens, e a minha pretensão é que um pouco mais nós conheçamos das verdades bíblicas, para podermos aplicar para a nossa vida e para aqueles que vão nos ouvir. Porque quando nós falamos de salvação, e eu falei isso na primeira mensagem, salvação do quê? Eu dei ali algumas explicações sobre algumas coisas, do pecado, da carne, da ira. E eu falei que na segunda mensagem sobre o que e o porquê que ela é tão grande. Porque ela começa em Deus, ela é desenvolvida em Deus, ela é guardada pelo Senhor, ela é concretizada pelo Senhor. E eu terminei a mensagem na última quinta-feira, dizendo que eu falaria sobre um pouco de polêmica, ou de alguma coisa que se traz uma certa polêmica quando se fala sobre a salvação. Porque quando eu saio para evangelizar, para pregar, ou quando eu faço uso da tribuna para pregar, e quando eu vejo meus irmãos amados pregando, a minha expectativa é que eles partam do princípio, do pressuposto de um Deus grande e poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Porque quando Jesus ressuscitou, ele chegou para os discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E logo então ele incumbiu os discípulos de anunciar essa mensagem, anunciar esse evangelho. E vez por outra, eu tenho dito que não há poder maior do que o poder do evangelho. Muito embora as nações tenham poder de destruir o planeta Terra muitas e muitas vezes através do poderio bélico, mas o máximo que qualquer nação, potência ela que seja, o máximo que ela pode fazer é matar o corpo e mais nada. Mas nós tememos o Senhor porque através do evangelho reconhecemos e sabemos que ele, além de poder matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. E essa é uma verdade que precisa ser dita. Então nós temos no evangelho poder. E quando nós olhamos para o evangelho, eu me lembro que eu deixei no final da última mensagem dizendo que eu entraria num assunto polêmico, porque eu tratei sobre coisas que muitas vezes as pessoas omitem e não querem falar, porque vai gerar polêmica, porque vai gerar alguma talvez desconfiança. Mas se nós estamos debaixo do Espírito do Senhor, em oração e buscando a sagrada palavra, o Espírito Santo garante a compreensão da sua palavra. Portanto, nós temos que nos esforçar em estudar, não no passado de olho, porque a Bíblia não tem um versículo dizendo leia a Bíblia, mas tem centenas de passagens, ou várias passagens dizendo para nós meditarmos. É evidente que eu tenho que ler para poder meditar, mas o meditar é mais profundo do que ler. Como o nosso amado que nos antecedeu aqui, eu pego um salmo, eu pego um texto, eu apenas leio. Mas se eu meditar, como ele citou agora há pouco muito bem, o Senhor é o meu pastor.
e pronto. Mas se eu for analisar, este é o verbo ser, a profundidade de que Jesus disse, porque ele disse: eu sou. Para aquele moço cego, ele falou: quem é o Cristo? Ele falou: eu sou o que falo contigo. João 9. Para aquela mulher samaritana, ele disse: olha, eu sou. Em outras passagens, em outras palavras, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando meditamos na profundidade de uma palavra proferida pelo Senhor, Deus, por graça, misericórdia e bondade, nos dá a compreensão para entendermos da sua palavra. Haja visto que a palavra do Senhor tem passagens e textos difíceis de entender, mas não diz que é impossível. O próprio apóstolo diz assim, apóstolo Paulo falando sobre questões difíceis, entender, ou o apóstolo Pedro, se me falha a memória, questões difíceis que Paulo tinha, mas não impossíveis. Difíceis sim, porque requer-se que nós apresentemos a palavra do Senhor, e meditando, e estudando, com esmero, com total, lançando-se sobre a palavra, horas e horas de meditação, de oração, de separação, de jejum, para que Deus nos dê a sua palavra. Então, voltando aqui ao texto: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Escaparemos se atentarmos, ficarmos atentos, vivamos essa salvação, observemos do que é que nós estamos sendo salvos, do que é que o pecador ele é salvo. Então, com esta advertência, nós já sabemos que somos pecadores, terríveis pecadores. No entanto, Deus, por bondade e misericórdia, na cruz nos salva, nos salvou, nos libertou e nos dá pela misericórdia graça, e a salvação é pela graça, de sermos a sua igreja, de sermos o seu povo, de sermos eleitos, escolhidos por Ele para servirmos, para ser a sua igreja, para andar com Ele aqui nessa terra, e naquele grande dia subir ao encontro do Senhor nos ares, porque essa é a maior esperança da igreja, essa é a alegria da igreja, ou pelo menos deve ser o anelo da igreja. Terrível é quando os púlpitos abandonam a pregação expositiva, a pregação de verdades profundas como essa, e como eu sempre falo, e não vou me cansar de dizer, de pessoas que começam a pregar um outro Deus, um outro evangelho e um outro espírito, e deixam de proclamar a simplicidade, a pureza e o poder do verdadeiro evangelho. Pessoas que começam a assistir outros pregadores da prosperidade, por exemplo, e começam a andar por aquele caminho porque viu que daquela forma, naquele pragmatismo, deu certo, e começam a fazer daquela forma porque está dando certo. Mas nem sempre o que dá certo é certo, porque se aquilo que está dando certo ele é incoerente, em detrimento da palavra do Senhor, então devemos abandonar. Por isso se exige um profundo estudo das Sagradas Letras, com esmero, debruçando-se na palavra em oração, dormindo um pouquinho mais tarde, levantando um pouquinho mais cedo, para poder meditar, porque sabemos que os dias são corridos, muita coisa, muito trabalho, muito isso, muito aquilo, é estudo, é família, é filho, é o emprego, tudo isso existe de fato. Mas eu tenho um ditado comigo, lá da roça onde eu venho: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então nós temos que saber que nosso Deus é grande, e nós temos uma tão grande salvação, e devemos nos debruçar sobre a Sagrada Letra com muito mais empenho para a glória do Senhor. Agora, por que eu disse que o assunto seria polêmico, ou um pouco polêmico? Talvez alguém venha polemizar, talvez, eu não sei. Olha para Hebreus capítulo 9 e o verso 12. Hebreus capítulo 9, verso 12. Vamos ler o 11 e o 12. E como eu sempre falo, leia tudo antes e tudo depois daquilo que eu citar, para entender melhor o contexto. Hebreus 9, 11, 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ora, a salvação em Cristo Jesus
Não é uma salvação que eu tenho de manhã e de tarde eu não tenho mais. A redenção, que é essa libertação, essa ser livre do pecado, não é uma salvação que de manhã eu tenho, à tarde já não tenho mais. E começamos a clamar: Senhor, eu perdi a salvação porque eu pequei, porque isso, porque aquilo. Ora, o que Cristo fez na cruz do Calvário é muito maior de fato do que nós podemos compreender e entender. Eu acredito que na eternidade nós vamos ainda glorificar e exaltar o Senhor por todo o seu bem, por toda a sua bondade e misericórdia de nos salvar naquela cruz, derramando seu precioso sangue. Ora, por que Deus não fez de outro jeito? Quando eu era criança, eu me recordo, por volta dos meus 9 anos, eu sentava numa pedra que tem na chácara do meu pai, tem na chácara do meu pai, a pedra está até hoje lá, e eu sentava naquela pedra com 9 anos, em 1979, e eu ficava meditando naquela pedra sentado, porque naquela ocasião eu já li a Bíblia, e eu ficava: Senhor, de onde veio Deus? Porque tudo tem um começo. Imagina uma criança de 9 anos, de uma cidadezinha pequena, um lugarzinho, né, esquecido lá no mundo, nem no mapa não tem de onde eu venho. E estava lá sentado pensando: de onde veio Deus? Porque tudo começa, tudo termina. Eu ficava imaginando: esse pé de laranja começou com uma semente, e daqui a pouco seca e morre, acabou. E essa árvore daqui, eu olhava para as árvores, que lá era uma cidade pequena, mato, e ficava olhando aquilo, pensando: poxa vida, o gato que está ali nasceu, daqui a pouco ele morre. E tudo tem começo, mas de onde veio Deus? E eu ficava pensando, de onde veio Deus? Olha, Deus é infinito, mas como eu pensava, eu mesmo meditando, mas como é que ele é infinito? Mas da onde que ele começou a ser infinito? É lógico, essa resposta nós não entendemos, é uma compreensão que nem com meus quase 50 anos eu consigo apresentar, porque Deus é eterno, e são profundidades que na eternidade nós vamos buscar do Senhor e vamos continuar aprendendo, não vamos conhecer, porque Ele é profundo, e vamos conhecer cada vez mais, e sempre vai ter para conhecer, porque o nosso Deus é eterno, e um Deus eterno proporcionou uma salvação também eterna. E nós lemos nesse texto que não foi por sangue de bode, nem por sangue de cabrito, de ovelha, foi pelo próprio sangue de Jesus que nos deu e efetuou uma eterna redenção. Então nós não estamos falando de coisa pequena. Quando nós falamos da salvação em Cristo, nós estamos falando de coisa grande. E quando nós vamos evangelizar e vamos anunciar para o pecador, para aquele que está ali muitas vezes abatido por tantas das coisas que acontecem, e apresentar um Jesus que efetuou uma eterna redenção, uma redenção eterna, gloriosa, poderosa, tremenda, que foge muitas vezes à nossa compreensão. E a pessoa que fala assim: olha, eu estava servindo o Senhor, mas aí aconteceu um problema, eu não quero mais, eu pequei, eu errei. Tá, você pecou e errou, mas há poder no sangue de Jesus, há poder para perdoar o mais terrível pecador. A Bíblia fala de pecados que são para a morte, e esse não é nem para orar. E a Bíblia fala do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outra ocasião eu quero explicar melhor sobre isso, hoje o tempo não vai dar. Mas o que é certo é que os nossos pecados em Cristo são perdoados, e Ele nos proporcionou uma eterna redenção. Vamos lá para Hebreus, do ladinho aí, 10, do verso 14 ao verso 18. Hebreus 10, do verso 14 ao verso 18, diz assim, vou ler o 12, 13, 14 até o 18, a partir do 12. Mas este quem? Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Ouça, sempre, sempre é eterno, eternidade. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por descabelo dos seus pés. Porque com uma só, nem duas, nem quatro, nem 20, nem 50, uma só oblação, oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica. Porque depois de haver dito, este é o conceito que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Cristo uma única vez ofereceu-se em sacrifício de cheiro agradável, um sacrifício que Ele apresentou ali para o Senhor. Nós lemos isso aqui nas outras mensagens, falamos aqui, citamos, e nós entendemos que Ele tendo feito isso,
Diz o versículo 14: porque por uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Nós somos santificados pelo sangue, pela palavra, pela verdade, em Cristo Jesus. E o versículo seguinte diz, 15: e também o Espírito Santo novo testifica, porque depois de haver dito, este é o conceito que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Aí segue a sequência dos versículos. O Espírito testifica, mais um pouquinho na frente eu vou dizer sobre isso. Ora, então nós somos salvos em Cristo, e salvo em Cristo é salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos responder essas questões daqui a pouquinho. E como que nós vamos responder? Observe Tito, capítulo 1, de 1 a 3. Tito, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos de Bíblia, que de Bíblia é bom. Tito, capítulo 1, o verso de 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Desde os tempos eternos prometeu, e o texto diz, Deus que não pode mentir. Então quer dizer que o pregador, que quem é salvo tem a garantia, eu não disse na semana passada, que Deus começa, desenvolve e concretiza segundo a sua boa vontade? Então nós temos aqui uma verdade tremenda. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, o Deus que não pode mentir, que é o nosso Salvador, prometeu uma salvação eterna. Eterna não tem fim, é em esperança da vida eterna. Um Deus eterno promove uma salvação eterna e nos garante eternidade. Então isso é uma segurança muito grande que nós, servos do Senhor, temos. E nós podemos proclamar esse evangelho com força. Podemos proclamar esse evangelho com graça e com poder, dizendo, a salvação eterna é tremenda, é muito maior do que aquilo que muitas vezes nos ensinam. Ora, uma vez, uma pessoa disse para mim assim, olha, da sua religião, ela disse assim, o nosso Deus é maior do que o Deus da Bíblia, do Evangelho, o Pai de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, quando ele ia cair a guilhotina no seu pescoço, ele clamou ao seu Pai, e o seu Pai o livrou da guilhotina. Aí continuou aquela mulher dizer, mas quando Cristo na cruz clamou ao seu Pai, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O seu Deus não teve poder e força para arrancar ele da cruz. Tanto que ele clamou e o Deus dele não teve poder para arrancar ele da cruz. Mas o nosso Deus sim, livrou o nosso Deus da guilhotina. E eu era moço ainda, bem pequeno, bem novo. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, quanta ignorância. Naquela ocasião eu já pensei assim, bem moço eu era, quanta ignorância. Ora, o próprio Senhor Jesus disse, o meu reino é deste mundo, se fosse já rogaria meu Pai, ele enviaria aqui 12 legiões de anjos e acabava com tudo isso daqui. Mas ele veio para um propósito, porque ele tinha essa promessa fundada desde os séculos passados, segundo a boa vontade do Senhor, coisa que talvez nós não entendamos, não conheçamos, não vamos compreender com essa mente carnal, nessa esfera carnal que nós estamos aqui, mas uma coisa é certa, ele prometeu e ele cumpre o que ele promete. O Senhor nosso Deus prometeu, o Deus que não pode mentir, ele é o nosso Salvador, de uma salvação eterna e gloriosa. Agora, a pergunta que se faz constantemente é, e já me fizeram, com certeza fizeram aos irmãos, dizendo assim, podemos perder a salvação? A salvação em Cristo nós podemos perder? Existem muitos versículos que isoladamente, sem o seu contexto e sem aprofundar no seu contexto, você fala assim, podemos perder. Então pregador, de novo aquela pergunta que eu faço, uma pergunta retórica, porventura então sou eu um calvinista? Ou porventura alguém aqui é arminiano, já repito, dizendo não sou nada disso, apenas bíblico?
E não gosto de rotulações desse tipo, a não ser aquela, um pecador salvo por Jesus, buscando, esforçando em ser cristão. Aí eu respondo, tem uma pergunta e eu preciso dar uma resposta. Podemos perder a salvação? E a resposta que eu dou é: depende de quem te salvou. Se quem te salvou foi o pastor, você pode perder a salvação. Se quem te salvou foi a instituição religiosa, a sua salvação está em risco. Se quem te salvou foi um grande líder, famoso, eloquente, rico, nas mídias, você vai perder sua salvação. Mas se a sua salvação foi Cristo que deu, jamais você vai perder a sua salvação. Então, pastor, quer dizer que eu sou salvo e eu posso pecar à vontade? Porque uma vez salvo para sempre, então eu posso, agora eu fui na frente, levantei a mão, aceitei a Jesus, então agora eu posso ir para o pagode, para o forró, para os bordéis, para o cigarro, para a maconha, para o roubo, para todo tipo de coisa. Porque uma vez salvo para sempre. Um salvo, ele tem a prerrogativa de nascer de novo. E quem nasce de novo não é igual era. Porque quem nasce de novo, ele era bandido, não é mais. Ele era místico, já não pode ser mais, já não deve ser mais, porque ele nasceu de novo, é uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor ensinou a Nicodemos, necessário para entrar, para ver o reino de Deus, não é só entrar, você tem que ver e depois entrar, necessário vos é nascer de novo. Uma pessoa que faz essa conjectura, ora, então eu posso pecar à vontade, então eu posso errar à vontade, sem nenhum medo, porque uma vez salvo para sempre, não é bem assim. Salvo é salvo para sempre. No entanto, o salvo vai demonstrar os frutos dessa salvação. Porque eu estou pregando um Jesus que não tem uma salvação, me perdoe a minha expressão, não tem uma salvação meia boca, ele tem uma salvação eterna, gloriosa, soberana, justa, porque foi no sangue de Cristo, nos méritos do Senhor. Esta é a grande verdade que devemos anunciar e pregar. Agora observe, se foi Jesus que salvou, você está garantido. Mas em Cristo nós vamos entender que nós não andamos mais como andávamos antigamente, na nossa maneira de viver, nos nossos deleites carnais, nas trevas como andávamos. Nós andamos agora em Cristo e vivemos para Cristo, e estamos para Cristo e em Cristo, e cheios, esperamos ser cheios do Espírito Santo. Observe, aí mesmo, Tito 1 e 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ora, nós temos uma esperança da vida eterna. Mas presta bem atenção, quando há muitos anos atrás, ou um tempo atrás, sei lá, essa esperança da vida eterna é a partir do momento que nós morremos e partimos para a eternidade. E na mente de muitas pessoas é assim: não, eu tenho esperança da vida eterna porque quando eu morrer, eu tenho vida eterna, porque eu estou em Cristo e vou ressuscitar, ele vai me ressuscitar um dia. Ou se eu estiver vivo no momento do arrebatamento da igreja, então eu já vou entender que isso é vida eterna. Não, em Cristo Jesus nós nascemos de novo. Em Cristo Jesus nós temos vida. Em Cristo Jesus, Ele é vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse bem claro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. E o Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos. Isso não é obra do homem, isso não é por mérito humano, mas é dom de Deus. Então são verdades que muitas vezes mas irmão, eu conheço uma pessoa que viveu nos caminhos 10, 20 anos e afastou. Aí começa aquela intriga, aí começa aquela briga de Armínio e de Calvino. Armínio Jacobus e Jean Calvin, ou João Calvino, que, como não sei se todos sabem, eles não foram contemporâneos, viveram em épocas distintas. Mas um diz: a pessoa pode morrer, ela pode viver tanto tempo e pode perder a salvação a qualquer instante por causa do pecado, que de fato o pecado não separa de Deus. E Calvino diz: não, o homem não pode perder a salvação. Mas se ele morreu e ficou 20 anos servindo a Deus, porque ele nunca foi eleito. Aí começa aquela briga da eleição, da predestinação e tal, que eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão agora. No entanto, uma coisa é certa: o salvo em Cristo, ele tem o que nós lemos aqui
na palavra do Senhor. Nós vemos em Hebreus, né, que tem ali o penhor, ou melhor, a testificação do Espírito, e mais para frente eu vou falar sobre isso. Então é uma salvação tremenda. E alguém pode apontar Hebreus 6, verso 18, verso 1, 2, 3 e vai seguindo. E quando apontamos Hebreus capítulo 6, mas lá em Hebreus diz assim, que alguém que foi iluminado, é impossível, depois que ele recebeu a iluminação, ele venha, ele caia, ele está pisando sangue, é impossível que ele seja de novo iluminado para a salvação, ou para ser salvo de verdade, de fato. Outra discussão, mas ele era salvo ou não era? Mas quem pecou, serve. O que diferencia, ou uma das coisas que diferencia a palavra de qualquer outro bom livro que possa ser achado, de qualquer bom autor, de qualquer filósofo, de qualquer mestre, uma das grandes diferenças, se não a maior, é que o que tem aqui é prático, é praticidade. A salvação que Cristo deu é eterna, você não perde. E quando nós chegamos aqui em Hebreus, mas ali diz que alguém que serviu o Senhor e que pisou o sangue e assim vai por diante, etc, etc. Eu vou ler aqui um texto, uma parte desse texto pelo menos. Verso 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aí vem a sequência. Ora, mas aqui fala do dom celestial, aqui fala de experimentar, de ser iluminados, aqui fala do serem participantes do Espírito. Ora, se nós observarmos nesse texto, no seu contexto, está dizendo de pessoas que realmente ouviram, que se alegraram, que experimentaram sim do Espírito, mas não foram habitados por Ele. Ouça bem, não foram habitados por Ele, porque o Espírito Santo habita uma nova criatura. Aquele que é transformado pelo poder do Evangelho, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. E quando nós olhamos para o versículo de número 18 desse mesmo capítulo, 18 não, 9: mais de vós, esse aqui não tem 18, tem, mas não é o texto que eu quero. Verso 9: mais de vós, ó amados, falando para a igreja, mais de vós, ó amados, uns que foram ali, experimentaram, que saborearam, mas não tiveram, porque eu conheço pessoas que estiveram no caminho, ouviram o caminho, falaram do caminho, mas passaram para outro lado e nunca mais retornaram. Eu conheço pessoas que estiveram servindo o Senhor, vidas piedosas, cheias do Espírito Santo, e caíram mesmo da graça. Mas praticamente, praticidade, a palavra, praticidade, eu não conheço. E eu já estive fora, estou falando com propriedade. Ninguém que nasceu de novo, isso eu falo com propriedade, quaisquer que seja, que nasceu de novo, pela graça do Senhor, que serviu a Deus, que conheceu o Evangelho de verdade, de fato, e que por um motivo qualquer outro desviou-se, afastou-se, foi para outro canto, essa pessoa nunca, jamais teve prazer nas coisas da carne e do pecado, e sempre teve prazer efêmero ali naquele momento, mas chegando em casa, depois de uma bebedeira, eu poderia estar no culto servindo ao Senhor, eu poderia estar evangelizando, eu poderia estar pregando. Ninguém que um dia serviu a Deus, que é pastor de verdade, foi convertido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, habitado pelo Espírito Santo, ninguém deixou sequer de pensar um dia nas coisas do Senhor. Afastou-se, foi lá, foi fazer tudo que o mundo faz, mas no seu íntimo ele sentia a voz do Espírito Santo: volta, volta, volta. E num dado momento ele volta, num dado momento ele retorna. Lembra do filho pródigo? De repente ele estava lá comendo ali, desejando comer, né? A comida dos porcos. Ele caiu em si. Algumas versões da minha falam isso. Ele caiu em si, ele olhou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É o momento que a pessoa se afasta, vai para longe, ele cai em si: não, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou um servo de Deus, faço parte da igreja do Senhor, o que eu estou fazendo nessa imundícia aqui? E ele vem arrependido como vê aquele moço, e o pai amado, de amor e de misericórdia: vamos fazer aqui uma festa hoje, mata o cevado lá,
e vamos celebrar. Aí o filho mais velho que ficou em casa, que não gastou, que ficou ali, o Senhor me deu num cabrito. Ele está preocupado com um cabrito, sendo que o Pai Celestial tem cevados, tem festa, tem banquete, é o banquete da salvação, gloriosa e santa. E o verso 9 desse Hebreus 6 diz assim: mas de vós, da igreja, dos santos, porque essa aqui é uma epístola aos hebreus, santos, igreja, servos do Senhor, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, coisas que acompanham a salvação. Então quem é salvo vai dar fruto dessa salvação. Quem é salvo, ele tem que entender que, e as pessoas em volta entendem que a salvação está em Cristo, somos salvos por Ele. Muitas vezes julgamos e apontamos, mas a salvação é do Senhor, ela vem do Senhor. Agora observe, Romanos 10, bastante conhecido, verso 9 e verso 10. Romanos 10, verso 9 e verso 10. Bastante conhecido de toda a igreja. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Essa confissão aqui é confissão dos pecados, é uma confissão de confessar que Ele é o meu Salvador. Ah, mas você é pecador, e continuamos sendo pecadores. Agora, o que é transformado, nova vida, ele não tem desejo, não tem prazer no pecado. Com a fraqueza ele pode desviar, mas ele vai retornar. Ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor vai levantar. 7 não tem que ser necessariamente no 7, é o número da perfeição. Deus o sustenta, porque Deus pagou um preço, Ele comprou com seu sangue precioso, Jesus. Então, olhando aqui, se com a tua boca confessares, ora, por que com a boca confessamos? Porque com a boca nós declaramos que Ele é o Senhor, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e no seu coração, lá dentro, no íntimo, nós cremos, e nós vamos crer, porque o Espírito Santo, o Senhor Deus age em nós, e nos dá o arrependimento, falamos isso na semana passada. Então, com essa prerrogativa aqui, nós entendemos que a salvação é muito gloriosa. Não preciso fazer nada místico, eu preciso me render ao Espírito, pela palavra do Senhor. Agora observe, não é pelo bem que nós fazemos, Efésios 2,8, é pela graça, mas é pelo que Cristo fez. Romanos 5, do verso 8 ao verso 11. Vamos lá, Romanos, capítulo 5, do verso 8 ao verso 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Observe, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Guarda bem esse versículo no coração, na tábua do teu coração. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é porque nós éramos bons, nem bonitinho, nem fazíamos caridade, alguma coisa dessa natureza, sendo pecadores, Deus amou-nos, ainda assim. Verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. A ira que eu citei na última mensagem, semana passada. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, somos reconciliados com o Senhor, através do que Cristo fez, através da obra que Ele fez na cruz do Calvário. Então eu posso dizer, é uma tão grande salvação, e que nós temos que ficar atentos, e que temos que anunciar para o pecador, para o homem lá fora, e para aqueles que estão coxando dois pensamentos, para aqueles que estão na igreja brincando de servo do Senhor, e dizendo, mas Deus é misericordioso, então quer dizer que uma vez salvo para sempre, eu vou continuar adulterando, vou continuar pecando, vou continuar fazendo as coisas erradas, ou no oculto ali. Saiba que um salvo não tem isso, um salvo não deseja isso. Uma das características que você é salvo em Cristo Jesus é que você não ama mais, não deseja mais pecar. Sabemos que a carne é fraca, sabemos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é evidente. Mas logo de cara você já sente, meu Deus, o que eu fiz? Entristeci o Espírito Santo, aborreci o meu Senhor. E nós olhamos para algumas coisas que vão evidenciar a salvação eterna. É o nosso arrependimento. Atos 3,
verso 19. Atos capítulo 3, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: quando Pedro pregou e as pessoas começaram a falar com ele, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Nós nos arrependemos, pedimos perdão, Ele perdoa e a sua presença nos promove refrigério. Eu quero te dizer, talvez depois você vai ouvir essa mensagem e vai pensar: meu Deus, eu errei, eu ainda tenho uma chance. Tem, porque há poder no sangue de Jesus. Talvez a religião disse: olha, você fez isso, fez aquilo, aquilo outro, Deus não te quer mais. Porque tem religiões que se dizem cristãs, que se a pessoa pecar, ela nunca mais tem chance, ela nunca mais pode chegar. Não, pecou, pecou. E alguns falam: não, depois que você batizou nas águas, se você pecar, nunca mais. Isso aí eu ouvi, ninguém me contou isso, eu ouvi de líderes de seitas por aí. Se você pecar depois de uma vez salvo no Senhor, nunca mais você vai ter chance. Ora, o nosso Deus tem salvação eterna e há poder no seu sangue. Apocalipse 22, verso 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não só lavaram, mas lavam. Há poder nesse sangue maravilhoso. Por isso é uma tão grande salvação. Então, Atos 26, 20 também fala sobre arrependimento. Características que evidenciam arrependimento, a nossa obediência. Observe, Hebreus 5, verso 9, aí do ladinho, Hebreus capítulo 5, verso 9, que diz assim, vou ler o 8 e 9: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O salvo vai obedecer, vai buscar viver em obediência e santidade diante do Senhor. Pregador, é um assunto difícil. Eu disse que era polêmico, mas eu só queria frisar: eu, pastor, servo do Senhor, Isaac Morgado, eu acredito que a salvação é eterna, e o salvo não perde a sua salvação, por tudo que eu estou lendo aqui, que eu vou ler ainda, e por tudo que eu já estudei na minha vida desde tempos remotos. Você não é obrigado a acreditar. Eu tenho uma base para eu acreditar. Eu quero que você creia no que a palavra diz, não minha palavra, mas na palavra. Vá para a palavra, estude a palavra, medite na palavra para argumentar. Agora, uma coisa é certa: eu, no meu coração, estou certo de que a salvação em Cristo é eterna, e você que é salvo em Cristo, você não perde, porque o seu sangue tem poder. Isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Isso é motivo de nós exaltarmos a Deus por uma tão grande salvação. Eu até espero que venham críticas, e faz parte, mas uma coisa é certa: até o último dia da minha vida, eu peço que Deus me guarde para pregar firmemente a tão grande salvação do Senhor. Nosso arrependimento evidencia a salvação. Nossa obediência: ah, mas então ele obedece. Ora, não julgueis. Não, a Bíblia nos ensina a julgar sim. Não julgar nas prerrogativas nossas, não julgar baseado em nossa santidade, porque nós não temos, se não for pelo Espírito do Senhor. Não julgar na nossa justiça, porque a nossa justiça, como diz Isaías, são como trapo de imundícia. Quando Daniel orava: Senhor, eu estou orando ao Senhor fiado nas tuas justiças, na tua misericórdia, e não na nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Ora, como é que eu posso afirmar isso? Porque o nosso Deus é um Salvador eterno, glorioso e potente para nos salvar. E quando nós olhamos assim, o que serve ao Senhor, ele vai querer obedecer ao Senhor. Então eu posso julgar. 7,14 de João, se não me falha a memória, diz assim: julgai segundo a reta justiça. Não é segundo os meus preceitos, não é segundo as minhas conjecturas, não é segundo aquilo que eu tenho por parâmetro de certo ou errado, mas segundo as Escrituras. Ora, alguém que ama o Senhor, ele vai desejar obedecer a sua palavra. A sua carne vai tender sempre o pecado para o mal, mas o Senhor é Salvador, Salvador eterno, Salvador glorioso, que pode nos sustentar pelo sangue bendito e glorioso de Jesus. Está escrito, 5 e 9 de Hebreus nós lemos: então pelo arrependimento, obediência e pela perseverança em meio às adversidades. Já viram? Aquela pessoa que está no caminho, de repente uma luta, um desemprego, uma enfermidade, uma morte na família, alguma coisa dessa natureza.
um rompimento no casamento, ele abandona Cristo, ele vai embora. Ora, como eu posso dizer? Justo, pela reta justiça eu posso apontar. Como é que eu posso afirmar? Ora, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 2 e 2 ao 4. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 4 diz: meus irmãos, falando para a igreja, epístola geral, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, ou trabalha a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, quando formos provados, quando vier as aflições, temos paciência e esperança em Deus. Porque o nosso Deus nos disse, olha, embora muitas pessoas hoje pregam que se você servir ao Senhor, não tem mais luta, não tem mais doença, não tem mais desemprego, não tem mais carro velho, não tem mais andar de ônibus. Esse é o evangelho que muitos pregam aí. Mas a pregação bíblica é essa: você é servo do Senhor. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ora, muitas vezes, servindo ao Senhor, vai acontecer, como hoje mesmo eu estive num velório de um servo do Senhor que partiu, que deixou a esposa chorando, seus filhos chorando, mas com a esperança de que um dia também vão estar com o Senhor, ou partindo na morte, ou no arrebatamento da igreja. Muitas das vezes, pessoas, por causa de adversidades, abandonam a fé. Não, no meio da adversidade, nós chegamos nele, porque quando nós estamos em aperto, em aflição, ou quando estamos com tudo bem, muitos dizem, é fácil adorar, é fácil servir, é fácil cultuar, congregar. Mas quando vem a adversidade, quando vem a luta, ora, o que é salvo? Ele é salvo debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de espada, debaixo de tiro, debaixo de fome, debaixo de perseguição, porque é o Senhor que sustenta a salvação, não é de nós não temos condições. Se nós formos colocar em nossas forças sermos salvos, nós não teríamos condições. Bem disse aquela canção antiga que diz, segura nas mãos de Deus, mas na verdade, Deus segura nossas mãos, porque se não fosse o Senhor, há muito teríamos desistido. Se não fosse o agir do Senhor, há muito teríamos desistido. E também existe outras coisas que evidenciam. Efésios 2,10 fala que nós somos salvos para as boas obras, não pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Ora, um salvo vai fazer boas obras, ele vai com amor, com carinho fazer, porque tem pessoas que são realmente duras, mas a transformação, ele é mudado, transformado. Nós lemos no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 6 e o verso 22 de Gálatas, sobre os frutos do Espírito: gozo, paz, alegria, mansidão, temperança. Isso daí é fruto do Espírito em quem é salvo. Ora, algumas pessoas identificam o salvo pelo grito, pelo pulo, pelo movimento que ele faz na igreja, por gritar aleluia, glória a Deus, mas mal sabe como é que está em casa. É pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Jesus disse, olha, é pelo fruto que se conhece a árvore. Tudo isso que eu estou dizendo aqui só é possível pela ação do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Romanos 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se ele é de Cristo, comprado por Cristo, lavado por Cristo, ele tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo na sua vida. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque o viver segundo a carne morrereis, se viver segundo a carne morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Olha, eu faço a pergunta: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A pergunta é: guiados pelo Espírito, nós vamos estar na imundícia? Guiados pelo Espírito, vamos desejar a idolatria? Guiados pelo Espírito, vamos desejar ficar no meio da carnalidade, em shows, em pagodes, em encontros onde não convém para aquele que é guiado pelo Espírito Santo? A pessoa dizendo: não, eu sou servo do Senhor, e uma vez salvo, salvo para sempre, e hoje mesmo estava num show de pagode lá, tomei bebida, fumei, fiz de tudo, porque eu sou salvo? Nunca foi, porque o Espírito Santo guia os salvos, o Espírito Santo guia até Cristo, até a cruz, até a verdade. O Espírito Santo não guia alguém que é dele, pelo Senhor Jesus, pela graça de Deus, para a imundícia, para o pecado, para o engano, para a fofoca, para a intriga, para a confusão. Não, o Espírito Santo guia a verdade, a toda a verdade. Isso foi o que Cristo disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar outro Consolador, e Ele é o que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu peco, eu já penso: meu Deus. Quando eu erro, eu lembro: Senhor, o Espírito me convencendo. E tem um juízo para aquele rebelde. Agora, se somos de Cristo, nós temos o Espírito, e Ele que nos guia, e conseguimos vencer pelo Espírito Santo. Verso 15: porque não recebesse o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Isso é o que o Espírito faz em nossas vidas, uma salvação eterna, uma tão grande salvação. E quem é salvo é habitado pelo Espírito Santo do Senhor. Habita em nós, não o espírito de imundícia, de pecado e de coisa. Pecadores, continuamos sendo pecadores, mas nós temos um grande Salvador, um Salvador que nos guarda, um Salvador que nos lava, um Salvador que nos guia, um Salvador que nos sustenta nessa salvação eterna. Aleluia! Glória a Deus! João diz assim, João Batista disse lá em Mateus 3,8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ora, que frutos dignos de quem se arrependeu nós estamos produzindo? Que tipo de fruto eu e você estamos produzindo? Será que as pessoas, quando nos olham, veem realmente essa pessoa foi transformada pelo Senhor? Ou ele olha para nós e fala: esse daí é um crente ordinário, esse é um crente tranqueira, essa é a pior qualidade que existe, é ainda difamando o nome de Cristo na sua igreja? Porque para falar mal sempre vai ter, mas agora a diferença não é o que falam, mas é quem fala. Que tipo de testemunho e de fruto nós estamos dando? Então quer dizer que eu tenho que andar com aquela cara fechada, amarrada? Não, você é salvo, deve ser alegre. Os frutos do Espírito, uma delas é alegria, gozo. Alegrai-vos, porque a salvação que Ele nos deu é uma salvação eterna. Em meio à tribulação e à adversidade, às pelejas e às batalhas, alegrai-vos, porque nós temos um grande Salvador com uma eterna salvação. Quem é salvo dará fruto dessa salvação. Para encerrar, Romanos 8, verso 29 a 30. Glória a Deus. Vou ler o 28, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou. E os que chamou também justificou. E os que justificou a estes também glorificou. Nesse texto que eu li, existe uma grande batalha teológica entre muitos. Não, mas aqui está falando da predestinação, da eleição. Não é isso, é pela presciência. Não, é porque eles sabem. Olha, uma grande verdade nós temos um grande Salvador que leva a cabo o seu propósito e que ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem vai impedir? Mas pregador, há muitos que vão partir para a eternidade sem salvação? Sim, muitos.
Muitos vão partir para a eternidade sem salvação, mas a mensagem da cruz está aí para nós todos. E se eu acreditar em eleição e predestinação? Você não sabe nem quem é eleito nem quem é predestinado. Pregue o evangelho e pronto. Anuncie que a salvação é do Senhor e pronto. Não temos que nos preocupar. Anuncie. Ora, como é que vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quão formosos são os pés daquele que anunciam boas novas? Glória a Deus. Efésios 1, 13 e 14. Efésios, capítulo de número 1, verso 13 e verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. É ruim ficar lendo só um dos versículos, porque você não tem como, às vezes, contextualizar tudo. Por essa razão eu digo, medite no que eu disse antes e também depois. Olha só, vou ler o 10, vai. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvirdes a palavra da verdade. Em quem você está? Em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O evangelho da salvação está disposto para nós, e também nós, os que estamos salvos em Cristo, e nós temos o selo do Espírito Santo e o penhor do Espírito. O que quer dizer isso? Ora, quando você penhora, você diz, olha, vou deixar aqui, isso aqui é meu, eu vou voltar a buscar, está empenhorado, e está selado, está marcado pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, selado. Quando o Senhor vier, Ele vai levar os seus, cheio do Espírito Santo, marcado pelo Espírito Santo, que Ele deixou, não, esse aqui é meu, a minha igreja, a minha noiva, lavada, remida, santificada pela palavra. Por isso que muitos não querem mais anunciar o evangelho, ou o inimigo luta, porque a luta antes era para destruir, para matar a igreja, decapitava-se e jogava lá na fornalha, e os irmãos continuavam adorando o Senhor. Hoje está uma outra tática. A tática hoje é se juntar e fazer da igreja uma igreja mundana, e tem acontecido em muitos lugares, mas ainda há 7.000 que não se dobraram e que continuam na perseverança firme do evangelho santo, sadio, para a glória de Deus. Efésios 4:10, do ladinho aí, Efésios 4, o verso 10, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele veio fazer essa grande, gloriosa, sublime, bendita salvação, tremenda e gloriosa. Olha outra admoestação que está em Efésios 4 mesmo, no verso 27. Não deis lugar ao diabo. Ora, ele quer tomar espaço, e aqui no grego quer dizer topos, topografia, lugar, espaço. Não deis lugar ao diabo. Você é habitado pelo Espírito Santo, não deis nenhuma condição a ele, para que venha escandalizar a igreja, para que venha escandalizar o povo de Deus, para que venha escandalizar o nome de Cristo. Não deis lugar. Cristo desceu do céu para cumprir um propósito, e ele cumpriu esse propósito até o fim. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5, verso 24, eu já vou estar encerrando. João 5 e o verso 24, e dizendo que ficou muito assunto para trás,
mas quem sabe Deus nos permita falar mais para frente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, ele frisa, na verdade, vos digo que quem ouvir, como já foi dito hoje, é diferente de escutar. Dar ouvido, guardar, segurar e crer. Não é crer como muitos creem. Eu creio, não. Crer, um ato contínuo, naquele que me enviou, que eu acabei de citar, o que Deus enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo de número 1. Glórias a Deus. 1 João capítulo 1. E o verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A nossa salvação é eterna, gloriosa, poderosa. Por isso, convém atentar com mais diligência e observar como o homem vai escapar. Ele vai escapar atentando para esta tão grande salvação.